Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Bem-vindo a mais um vídeo aula. Hoje a gente vai começar a falar sobre digestão. E aí na aula de hoje a gente vai abordar a digestão e absorção desses nutrientes ao longo do trato gastrointestinal. Então a gente vai passar por cada estrutura do trato gastrointestinal de um vertebrado e vai abordar como esses alimentos são digeridos e em que porções eles são absorvidos. Então vamos começar lembrando que a digestão ela está ligada à absorção de energia. Então, quando os animais têm um comportamento de forrageio, vão em busca de alimento, encontram esse alimento e iniciam a ingestão alimentar, eles estão buscando energia. Então, o processo de digestão e absorção de nutrientes nada mais é a forma como o alimento vai, através do trato gastrointestinal, ser disponibilizado como energia para esse organismo. E aí aqui tem uma visão geral do nosso sistema digestório. Então, o sistema digestório dos vertebrados ele é bem semelhante. A gente vai ter a oportunidade de falar em outras aulas sobre algumas diferenças, mas na aula de hoje a gente vai utilizar o trato gastrointestinal humano como um exemplo e mostrar como esses processos digestivos acontecem nesse trato gastrointestinal. Então aqui a gente tem as estruturas do trato gastrointestinal. O trato gastrointestinal ele vai formar um tubo único, então ele começa na boca e termina no ânus. Esse é o nosso sistema digestivo. Gastro, né, parte do estômago, intestinal, os intestinos. E aí a gente vai falar sobre cada uma das estruturas desse sistema digestório. A função geral, como eu falei, é processar o alimento e ingerir partículas menores desse alimento para que essas partículas possam ser absorvidas para a nossa corrente sanguínea e disponibilizadas como energia. Então, o trato gastrointestinal, outra coisa simples que a gente precisa saber é que ele está sob controle do sistema nervoso. E aí tem dois tipos de controle. Ele está tanto sob controle do sistema nervoso entérico, como ele está sob controle do sistema nervoso central. Então, não nessa videoaula, mas na próxima videoaula, iremos falar sobre o controle do trato gastrointestinal em mais detalhes e sobre a motilidade do trato gastrointestinal. Então, como eu falei, ele forma um tubo único, da boca ao ânus, e nos adultos humanos, na nossa espécie, ele pode chegar até 9 metros de comprimento se você tirar de dentro do indivíduo e esticar o trato gastrointestinal. Então, ele é bem compactado no sentido de que ele faz várias voltas dentro do organismo. E aí o processo de dissolver e quebrar os alimentos em partículas menores é o que a gente chama de digestão. Então a gente vai falar de digestão e absorção. Vamos começar falando sobre digestão, que é a quebra dos alimentos em partículas menores. A absorção a gente fala em seguida. Então, nós temos 4 principais funções do sistema digestório. A digestão, quebra dos alimentos em partículas menores. A absorção, que é absorver esses alimentos que estarão, essas partículas que estarão disponíveis no trato gastrointestinal para dentro das células do organismo, para dentro da corrente sanguínea dos indivíduos vertebrados. A gente tem a secreção, então vamos lembrar que no final da digestão você tem também produtos que não são absorvidos e eles vão ser secretados na forma de fezes. E a gente tem a motilidade do trato gastrointestinal, que aqui a gente vai poder falar bastante sobre motilidade e controle da digestão. Então aqui é só um exemplo, né, dos 4 processos da digestão acontecendo. Então a comida, o animal se alimenta, a comida ela vai ser digerida no trato gastrointestinal, ela vai ser absorvida para dentro das células e posteriormente para a corrente sanguínea desse animal. Você também vai ter produtos celulares sendo excretados para dentro do trato gastrointestinal. E aí você tem as fezes lá no final. Aqui, se você vir, contração, né? A gente tem a representação da motilidade. A motilidade do trato gastrointestinal, ela vai sempre empurrar o alimento, né?
no caso aqui, para que ele continue seu caminho, né, no caso de onde a comida entra, para que ele continue seu caminho até passando por todas as partes do trato gastrointestinal até onde ele precisa ser excretado, até onde seus restos precisam ser excretados. E aí, em cada porção do trato gastrointestinal que esse alimento vai passar, ele vai ter uma função, né? Cada porção do trato gastrointestinal vai ter uma função. E é disso que a gente vai falar hoje, dos órgãos do sistema digestório e das suas funções. Lembrando que a digestão ela se inicia na boca. Então a boca ela vai primeiro ser responsável pela digestão mecânica dos alimentos. Quebrar os alimentos em pedaços menores antes de você poder engolir. Então você não consegue engolir um hambúrguer inteiro. Você tem que quebrar esse hambúrguer, você tem que morder o hambúrguer, ele tem que virar pedaços menores para que você possa engolir. E aí a digestão mecânica ela está muito ligada nos mamíferos a presença de dentes, mas a gente tem que lembrar que em outras espécies animais você não tem dentes, mas você tem outras formas de digestão mecânica. Nas aves, por exemplo, você tem a moela que vai fazer essa digestão mecânica para esses indivíduos. E aí, digestão química também inicia na boca. Ao contrário do que às vezes o senso comum pode dizer, na boca a gente também tem a presença de enzimas. Então, as glândulas salivares elas vão ser responsáveis por essa porção de digestão química na boca. E aí a gente tem 3 tipos de glândulas salivares nos mamíferos. As glândulas parótidas, aqui no número 1, as glândulas submandibulares, no número 2, e a glândula sublingual aqui nessa localização número 3. As glândulas salivares elas vão secretar saliva e essa saliva ela contém uma enzima chamada amilase. E aí a amilase já na boca, ela começa a digerir parcialmente os polissacarídeos, os açúcares. E vai quebrando eles em partículas menores. E aí, lembram das papilas gustativas lá da aula de sensorial? A quebra desses alimentos em partículas menores já na boca, ela deixa o alimento disponível para se ligar às papilas gustativas, fazendo com que você tenha a sensação de sabor. Então, ela deixa partículas menores do alimento disponíveis para essa ligação com as papilas gustativas. Além disso, quando a gente fala em animais terrestres, a saliva ela vai também umidificar os alimentos para que eles possam ser engolidos com mais facilidade. Depois de serem engolidos, os alimentos eles vão passar para as porções de faringe e esôfago, que nada mais são do que um caminho para que eles cheguem até o estômago. Então, nas porções da faringe do esôfago, você não tem acontecendo processos digestivos além daqueles que já vêm acontecendo desde a boca. Então, a saliva continua presente lá, a amilase continua quebrando os alimentos, mas a faringe e o esôfago eles não têm novas secreções ou nova digestão mecânica. Então, os alimentos fazem seu caminho por ali e chegam até o estômago. O estômago ele vai ter um papel primeiro de estocar alimento, então ele tem um espaço maior, então você tem alimento que fica no estômago durante um período, enquanto ele vai sendo digerido, e você pode ainda continuar se alimentando. Ele vai dissolver e digerir parcialmente a maioria das macromoléculas. Então, o estômago está aqui, em laranja, a localização dele. Aqui embaixo a gente tem os intestinos, aqui o fígado, e aqui em laranjinha destacando o estômago. Então, a taxa em que o conteúdo do estômago ele é esvaziado no intestino, ela vai ser regulada também pelos processos de motilidade do trato gastrointestinal. E a gente vai falar disso nas próximas aulas. Por agora, é interessante frisar que o estômago ele vai ser responsável por grande parte da digestão química. E essa digestão química tem a ver com a secreção do ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele vai ser um dos componentes lá do nosso ácido estomacal, né? Das nossas secreções estomacais, é uma das secreções estomacais. Uma das funções do ácido clorídrico. Primeiro de cara, ele mata bactérias que entram junto com a comida. Então, cada indivíduo, para sobreviver, precisa de condições de temperatura e pH adequados. Quando você tem as bactérias chegando
no nosso estômago, o ácido clorídrico, por deixar o pH muito ácido, faz com que muitas dessas bactérias morram. Outra função desse ácido clorídrico é você começar a dissolver os alimentos nesse ácido, começar a quebrar esses alimentos. Além disso, a digestão química ela vai continuar pela secreção de pepsinogênio. Então, o estômago ele vai produzir uma substância chamada pepsinogênio, que é o precursor de uma enzima que digere proteína chamada pepsina. Então, o pepsinogênio ele não é excretado, não é produzido dentro das células na forma de pepsina, ele é secretado no estômago em forma de pepsinogênio por células da parede estomacal. E aí o pepsinogênio, ao entrar em contato com o ácido clorídrico, com o pH baixo, ele se transforma em pepsina. Ele é convertido em pepsina no pH mais baixo. E aí a pepsina sim faz a digestão de proteínas. Então no estômago a gente tem a amilase que veio lá das glândulas salivares presentes, ainda continuando a digestão, e a gente tem o ácido clorídrico e a gente tem a pepsina. Então aqueles morangos lá da imagem anterior, eles foram quebrados aqui em moléculas menores e é assim que vai acontecendo. A pepsina ela vai ser responsável principalmente por quebra de proteínas. Então é importante que ela seja excretada na forma de pepsinogênio, que é a sua forma não ativa. Porque imagina, pepsina ativa dentro da célula poderia começar a quebrar proteínas celulares que não devem ser digeridas. Então ela é excretada como pepsinogênio, que é a sua forma inativa, e é convertida em pepsina quando entra em contato com o pH ácido do estômago. Então aqui é só destacando as partes do estômago, a gente tem o fundo, o antro e o corpo. E aí essas diferenciações, ó, aqui fundo, acima dessa linha tracejada, corpo entre as duas linhas tracejadas e antro aqui no final. Essas diferenciações elas vão ser importantes quando a gente for falar de motilidade do trato gastrointestinal. Aqui também o esfíncter pilórico é importante destacar, que é o esfíncter que fecha a passagem entre o estômago e o intestino. Então, as ações do estômago elas vão reduzir o alimento a uma solução conhecida como quimo. Então, depois que você teve a digestão pela amilase, pela pepsina, pelo ácido clorídrico, esse alimento começa a virar um bolo alimentar. E esse bolo alimentar é conhecido como quimo. E é o quimo que vai passar para o intestino. Então, o quimo ele contém fragmentos de proteínas, fragmentos de polissacarídeos, água, sais minerais e outros minerais presentes, e gordura. Então a gordura ela não é quebrada no estômago. As moléculas presentes no estômago elas não são capazes de quebrar gordura. Então a gordura, as moléculas de gordura elas vão chegar no intestino ainda. Apenas a água pode penetrar a parede do estômago. Isso é uma coisa muito importante. Então no estômago vai ter um pouco de absorção de água e vai ter nenhuma ou pouquíssima absorção de nutrientes, porque todo nutriente que for hidrofóbico, não solúvel em água, ele não é capaz de penetrar a parede do estômago. E mesmo para aqueles solúveis, a parede do estômago ela é muito densa, então ela as moléculas são muito juntas, as células são muito juntas e é muito difícil que você tenha a passagem dos nutrientes. Então, alguns sais minerais conseguem ser absorvidos diretamente no estômago, mas a maior parte da absorção vai acontecer no intestino delgado. Então, vamos começar a falar dele a partir de agora. É responsável pela maior parte da absorção. Então, no ser humano adulto, o intestino delgado tem aproximadamente 2,4 centímetros de diâmetro e 3 metros de comprimento. E aí o intestino delgado ele começa no final do estômago e vai até o início do intestino grosso. Então é dessa porção que a gente vai falar agora. Que está destacada aqui em laranja, o nosso intestino delgado. Então o intestino delgado ele vai ter enzimas hidrolíticas que quebram moléculas que vieram intactas ou parcialmente digeridas
do estômago. Que moléculas são essas? As gorduras, carboidratos e também proteínas, que nem todas as proteínas conseguem ser completamente quebradas lá no estômago. Então, essas enzimas hidrolíticas, elas vão ser secretadas pela parede do intestino. Então, na parede do intestino a gente tem células especializadas nesse tipo de excreção e também pelo pâncreas. E a gente já vai chegar na função do pâncreas. Então, uma das maiores funções do intestino delgado é justamente a absorção de nutrientes. Então, você tem aqui, seria na parte superior, o interior do intestino delgado. As células rosas são as células da parede desse intestino. Você tem a quebra das moléculas que ainda estão inteiras ou parcialmente digeridas. Essas moléculas são quebradas em elementos menores que conseguem ser absorvidos pelas células do intestino e posteriormente disponibilizados para a corrente sanguínea dos indivíduos. Então, vitaminas, minerais e água não precisam de digestão enzimática. Então, vitaminas, minerais e água já chegam no intestino e vão ser absorvidas sem precisar da digestão enzimática. Mas mesmo assim, a maior parte da absorção delas é no intestino. A água ela vai ser absorvida normalmente pelo processo de osmose. E os minerais vão ser absorvidos por transportadores. Então, esses transportadores podem ser canais iônicos ou podem ser também transportadores do tipo bombas. Lembrem lá da bomba de sódio e potássio, por exemplo. Então, a gente tem transportadores iônicos que vão trazer esses íons para dentro. E por que precisa de transportadores? Algumas vezes é contra o gradiente de concentração. Então, muitas vezes o íon vai estar mais concentrado no intestino do que nas células ou na corrente sanguínea. E eu preciso trazer esse íon para que ele fique disponível para os processos do organismo. Então, eu preciso de transportadores que algumas vezes vão gastar energia. Monossacarídeos e aminoácidos vão ser absorvidos por transportadores específicos. Então, tem transportadores específicos, por exemplo, para a glicose, que vão ser responsáveis por colocar essa glicose do trato gastrointestinal para dentro das células. E os ácidos graxos, esses vão entrar nas células por difusão. Então, lembra que os ácidos graxos, eles podem atravessar a camada lipídica sem nenhum problema. Então, eles atravessam a membrana celular lipídica e entram nas células sem precisar de transportadores específicos. Então, a maior parte da absorção vai ocorrer no duodeno. E aí a gente tem, aqui, final do estômago, duodeno, jejum, aqui mais embaixo, e aqui mais abaixo, próximo ao intestino grosso, o íleo. Então, o intestino delgado ele é composto por essas três porções, duodeno, jejum e íleo. E a maior parte da absorção dos nutrientes ocorre logo na primeira porção, que é o duodeno. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as funções do pâncreas. O pâncreas ele vai justamente secretar substâncias que fluem para o duodeno. Então, aí está o pâncreas em relação íntima com o duodeno. Então, se vocês puderem ver essa porção essa porção de tubo aqui, avermelhada é o duodeno e ao lado a gente tem o pâncreas. Aqui nos detalhes a gente tem os vasos sanguíneos, que chegam lá no pâncreas, lembrando que o pâncreas tem uma função endócrina. Mas aqui a gente vai falar da função exócrina do pâncreas, que é justamente através desses ductos, tá vendo aqui verdinho, próximo ao duodeno, ducto pancreático, ele vai secretar substâncias no duodeno. Então o pâncreas ele é uma glândula que é localizada atrás do estômago e possui tanto função endócrina como exócrina, como a gente falou lá nas aulas do sistema endócrino. A função no sistema digestivo é a função exócrina. Então, apenas a função exócrina vai ser tratada aqui na aula de hoje. A secreção pancreática ela é rica em enzimas digestivas e íons bicarbonato. Então, algumas das enzimas digestivas que vão quebrar
as moléculas que ainda chegam parcialmente digeridas ou inteiras no duodeno, elas vão vir do pâncreas. E os íons bicarbonato, eles também vão ter um papel muito importante, que é o de neutralizar o pH no duodeno. Então, essa neutralização do pH acontece porque algumas enzimas digestivas, elas não conseguem trabalhar no pH muito ácido. Então, o pH estomacal, ele não é o pH ótimo para o funcionamento de algumas enzimas. Quando vem os sais biliares, né, os íons bicarbonatos lá, os sais biliares a gente vai falar já já. Mas quando vem os íons bicarbonatos do pâncreas, você vai ter a neutralização desse pH, o pH fica menos ácido e aí as enzimas conseguem trabalhar normalmente nele. As enzimas secretadas pelo pâncreas vão digerir principalmente gorduras, polissacarídeos, proteínas e ácidos nucleicos. Então, até agora a gente não tinha falado dos ácidos nucleicos, mas os ácidos nucleicos eles não vão ser digeridos no estômago, eles têm sua digestão também no duodeno, assim como as gorduras. Então, aqui a gente tem só um exemplo do pâncreas, certo? As células exócrinas aqui em amarelo. E aqui em verdinho, as células que vão formar a parede do ducto pancreático. E aí aqui do lado em rosa, as células endócrinas do pâncreas que a gente viu lá, secretores de insulina, glucagon. Então aqui, pâncreas em amarelo, ducto pancreático em verde. E aí aqui a gente tem a vesícula biliar, que está em verde, que vai ter um ducto que vai ser compartilhado depois com o pâncreas. E aí a gente vai falar já já das funções do fígado e da vesícula biliar na digestão. E aí todas essas secreções vão chegar aqui no duodeno. As enzimas vindas do pâncreas vão auxiliar na digestão de gorduras, polissacarídeos, proteínas e ácidos nucleicos. Então, essa tabela eu coloquei aqui mais para que vocês consultem depois, mas são as principais enzimas pancreáticas. Então, tripsina, por exemplo, vai digerir proteínas. Carboxipeptidase vai também digerir proteínas. A gente tem a lipase, que vai digerir gorduras, a amilase, que vai digerir os polissacarídeos, e ribonucleases ou desoxirribonucleases, que vão digerir os ácidos nucleicos. Dessas enzimas, duas delas são secretadas em forma inativa, que são a tripsina e a carboxipeptidase. Essa forma inativa, assim como lá no pepsinogênio do estômago, é justamente para que você tenha a digestão de partes da célula evitada, né? Então imagina lá no citoplasma da célula uma enzima que digere proteína ativa poderia digerir proteínas que não são para serem digeridas, proteínas celulares de função muito importante. Então essas enzimas são secretadas de uma forma inativa e quando elas chegam no duodeno, no pH ótimo para o seu funcionamento, elas são convertidas em sua forma ativa. E aí vamos falar agora da função do fígado. Então o fígado, ele tem uma função exócrina que está relacionada à secreção da bile. Então por isso que a gente vai falar de fígado e vesícula biliar com uma ligação muito íntima. Então o fígado possui várias funções no organismo. Entre elas está a sua participação na secreção de bile. Então olha aqui, imagem do fígado, a vesícula biliar é aqui em verdinho, abaixo do fígado, em relação íntima com ele. E aí a gente tem, né, essa vesícula biliar vai estocar a bile e depois vai lançar essa secreção diretamente lá no duodeno. Então a bile, ela vai ser um líquido que vai conter bicarbonato, colesterol, fosfolipídios, pigmento biliar e um outro grupo de substâncias que são coletivamente chamadas de sais biliares. O principal pigmento da bile é a bilirrubina, que tem uma coloração amarelada. Ela é sintetizada a partir da porção M de hemoglobina, quando essa hemoglobina está danificada ou já velha. E quando ela é absorvida no intestino, quando ela não é absorvida no intestino, pode ser secretada na urina. Então, pouca gente sabe que a bile,
né? A bilirrubina, na verdade, é também um pigmento que dá coloração amarelada à urina. Quando essa bilirrubina segue para o intestino, ela vai ser modificada por micro-organismos simbiontes. Então, lembrem, né, que a gente tem micro-organismos simbiontes no nosso intestino. E aí, quanto mais tempo esses micro-organismos simbiontes trabalham nessa bilirrubina, mais eles mudam a coloração dela. E é isso que confere às fezes essa coloração marrom que geralmente tem. Se você tem algum problema intestinal, por exemplo, uma diarreia, você começa a fazer aí no banheiro, né, com muita frequência, você deixa o seu intestino, ele tem pouco tempo com o alimento lá dentro. Consequentemente, a bilirrubina também fica pouco tempo lá dentro e os micro-organismos têm pouco tempo para modificar essa bilirrubina. Por isso que as fezes podem ficar amareladas ou esverdeadas, dependendo do tempo, do intervalo entre cada ida ao banheiro. Então, a bilirrubina, né, a interação da bilirrubina com os micro-organismos do trato gastrointestinal que confere a coloração amarelada, a marrom, coloração marrom às fezes. E aí a gente vai falar do bicarbonato, que ele vai também ser responsável por equilibrar o pH no duodeno. Então, o bicarbonato, assim como a secreção lá do pâncreas, né, ele vai ajudar a equilibrar o pH no duodeno. E aí aqui a gente tem um esqueminha do fígado, e aí a gente tem fígado sintetizando sais biliares. Esses sais biliares, eles são transportados do fígado para a vesícula biliar e são armazenados lá, estocados lá. E aí depois disso eles vão ser liberados no duodeno quando eu tenho chegada do alimento aqui. Quando o indivíduo está no momento da sua alimentação, da sua digestão, né, quando você tem a presença do alimento no intestino, você pode ter os sais biliares sendo sintetizados no fígado e caindo diretamente no intestino sem serem estocados na vesícula biliar. Então, geralmente você vai ter sais tanto chegando da vesícula biliar quanto chegando diretamente do fígado. Uma coisa interessante é que vai acontecer a digestão e uma porcentagem desses sais biliares vai ser perdida nas fezes, mas isso é apenas em torno de 5%. O restante, 95%, vai ser reabsorvido e vai, através da corrente sanguínea, chegar novamente ao fígado e de lá ser estocado na vesícula biliar. Isso é o que a gente chama de circulação enterohepática para reabsorção de bile. E vai acontecer na porção do intestino que a gente chama de íleo. Então, a bile vai ser reabsorvida lá no íleo. Os sais biliares vão ser reabsorvidos no íleo. E aí, uma coisa importante de saber é que o fígado ele vai sintetizar os sais biliares a partir de colesterol. E que, além disso, ele elimina moléculas de colesterol na bile, ajudando a manter a homeostase de colesterol no sangue. Só que qual é, né, uma coisa que pode acontecer, né? Qual é um problema que pode acontecer? Como você vai ter colesterol sendo eliminado na bile, esse colesterol ele pode ir para a vesícula biliar junto com os sais biliares, no momento que o fígado está sintetizando e você não tem ainda alimento no intestino. E aí o que acontece? Se eu tenho um excesso de colesterol no sangue, eu posso ter moléculas grandes de colesterol indo para a vesícula biliar sem estar em formato de sais biliares. E aí esse acúmulo de moléculas grandes de colesterol é o que pode causar a pedra na vesícula. Então a pedra na vesícula nada mais é do que uma pedra de pedaços de colesterol ali que você não consegue dissolver, que não conseguem ser convertidos em sais biliares e que ficaram grandes para que a vesícula biliar depois jogasse elas de volta para o intestino para ser excretado. Bom, função dos sais biliares. Eles ajudam também a solubilizar gorduras, aumentando assim a sua digestão.
Então, se você pensar, né, que gordura não se mistura com água, como é que eu faço a quebra da gordura dentro do intestino? Eu tenho sais biliares que vão agir como uma espécie de detergente, quebrando essa gordura em partes menores, para que assim eu possa ter a ação das enzimas digestivas sobre essas moléculas de gordura. Como eu falei, a bile é produzida no fígado e estocada na vesícula biliar quando está entre as refeições. Durante uma refeição, quando tem comida chegando lá no duodeno, eu posso ter o fígado jogando diretamente essa bile no duodeno. Então, durante as refeições, os músculos da parede da vesícula biliar eles vão se contrair e isso expulsa a bile através do ducto biliar comum até chegar no duodeno. O ducto biliar comum ele é compartilhado com o fígado, então ele é uma extensão do ducto hepático, e aí é nesse mesmo ducto que o fígado vai jogar os sais biliares diretamente durante as refeições para que eles cheguem ao duodeno. O intestino grosso agora, então, depois de passar pelo intestino delgado e de ter a maior parte da absorção e digestão dos alimentos já finalizada, o alimento ele segue para o intestino grosso. Então, no intestino grosso, a gente vai ter apenas uma pequena quantidade de água e sais e materiais não digeridos até então que vão chegar até lá. Então, o intestino grosso absorve água e sais principalmente. Então, a maior parte dos nutrientes já foi absorvido no duodeno e o intestino grosso ele vai absorver principalmente água e sais minerais. Parte do material não digerido que chega no intestino grosso, muitas vezes ele é metabolizado por bactérias simbiontes que vivem apenas lá no intestino grosso, que não estão presentes nas outras porções do trato gastrointestinal. Então, aqui está uma representação das partes do meu intestino grosso. Então, o intestino grosso ele vai ter um seco, cólon ascendente, cólon transversal, cólon descendente, cólon sigmoide e, por fim, o reto e o sistema digestivo, digestório, né? Dependendo do livro que vocês estão pegando, termina lá no ânus. A gente tem também o apêndice, que é um órgão acessório, que por muito tempo não se soube a função do apêndice, mas hoje é conhecido que você tem bactérias simbiontes que vivem lá no apêndice que ajudam na digestão de alguns tipos de alimentos. Então, a função primária do intestino grosso é estocar e concentrar material fecal. Embora ele faça uma pequena absorção lá de água e sais minerais, a principal função dele é concentração de material fecal. Então, as secreções do intestino grosso, né? Células especializadas em secreção nas paredes do intestino grosso, elas vão ser compostas principalmente de células que são especializadas em secretar muco e também alguns fluidos contendo bicarbonato e potássio. Bactérias simbiontes no intestino grosso, como eu falei, elas vão digerir diversas moléculas que o nosso organismo, as nossas células não são capazes de digerir. Essas bactérias, elas têm também, em contrapartida, nos dão vitaminas, né? Liberam vitaminas e outros nutrientes que esses sim podem ser absorvidos pela parede do intestino grosso. Então, já tem estudos mostrando que a quantidade de bactérias simbiontes que um ser humano tem no corpo é até maior do que a quantidade de células do seu próprio corpo. Então, são muitas bactérias simbiontes. E esse papel na digestão é um dos papéis mais evidentes dessas bactérias, que é justamente você ter liberação de vitaminas e nutrientes a partir de alimentos que nossas células, nossas enzimas não são capazes de digerir. E aí vamos falar um pouquinho da estrutura da parede do trato gastrointestinal, porque a estrutura da parede está muito envolvida em como acontece a absorção. Então, as microvilosidades no intestino elas vão aumentar a área de absorção. Então, agora paramos a parte de digestão e vamos falar da parte de absorção de nutrientes. Então, entre o meio do esôfago e o ânus, a estrutura da parede do trato gastrointestinal
ela vai ser a seguinte. Então, você tem aqui em cima o epitélio, certo? E aí aqui a gente tem a camada mucosa, uma camada submucosa, onde eu tenho aqui na submucosa a presença de alguns neurônios e vasos sanguíneos. A gente tem uma camada muscular externa, e aí na camada muscular externa a gente tem músculo, mas também tem presença de vasos sanguíneos e neurônios. E tem a camada serosa. Então aqui em cima é a porção, o lúmen do trato gastrointestinal. E aqui embaixo você vai ter, depois de camadas musculares, o corpo, e aí você vai ter outras células, vai ter outros vasos sanguíneos. E essa vai ser a estrutura da parede: camada mucosa, camada serosa, camada muscular externa, camada mucosa, desculpa, camada submucosa, camada muscular externa e camada serosa. E aí, lá no intestino delgado, principalmente, a gente tem microvilosidades. Então, primeiro, a gente tem uma camada chamada lâmina própria, que é uma camada de tecido conectivo pelo qual passam os vasos sanguíneos, linfáticos e também os nervos. Então, lembra que eu falei lá, né, quando eu estava falando das camadas, aqui a gente tem presença de neurônios e vasos sanguíneos. A gente tem também nessas porções vasos linfáticos. E aí as microvilosidades, que são essas 5 voluções aqui, né, elas vão estar presentes principalmente no intestino delgado. Mas vamos lá, a gente vai chegar já nas microvilosidades. Primeiro, é importante falar que abaixo da camada mucosa, a gente tem a camada submucosa, que contém o plexo submucoso e vasos sanguíneos e linfáticos. Então, o que é o plexo submucoso? Então, aqui, ó, vamos ver na figura, a gente tem camada submucosa, plexo submucoso, tá aqui em amarelo. Aí a gente tem músculo circular, aí tem plexo mioentérico também em amarelo, e a gente tem tecido conectivo e tecido longitudinal. O plexo submucoso, ele vai ser composto por células nervosas que estão envolvidas no controle da motilidade do trato gastrointestinal, que a gente vai falar na próxima aula. E aí, aqui mais uma vez eu tenho, né, a representação do plexo submucoso em amarelo, músculo circular, plexo mioentérico. E aqui a gente tem chegada também do nervo vago lá, que faz parte do sistema nervoso parasimpático. E aí a camada muscular externa, né, falando agora dos músculos, ela vai ter uma camada fina interna de músculo circular. Então, músculo circular, aqui na imagem, certo? Destacado. E a gente vai ter uma camada externa de músculo longitudinal. Aqui na porção mais embaixo na imagem, onde eu tenho o nervo vago, eu tenho também o músculo longitudinal. Aí, entre essas duas camadas, a gente tem o plexo mioentérico. E aí, na aula de motilidade, a gente vai ver a função desses plexos bem detalhadamente. Então, a camada serosa, aqui embaixo, certo? Em azul, a gente tem a camada serosa aqui embaixo. A camada serosa, ela cerca toda a superfície do tubo e está conectada à parede abdominal. Então, ou seja, como eu falei, conectada a outras células do organismo. Bom, pessoal, por fim, a gente chega para falar da estrutura das microvilosidades na parede do trato gastrointestinal. Então, como eu falei, né, diferentes tipos de nutrientes, eles podem ser absorvidos diretamente pela parede ou eles podem ser absorvidos por transportadores. As microvilosidades, elas são uma estrutura na parede do trato gastrointestinal muito importante para aumentar a área de absorção. Então, por exemplo, isso aqui que eu estou riscando em vermelho é uma microvilosidade. Se ao invés de ter a microvilosidade eu tivesse a parede reta, eu teria uma menor área de absorção. Então, devido a essa maior área de absorção, eu consigo absorver mais nutrientes. Além disso, cada microvilosidade possui microvilas, que são pequenas vilosidades na célula, na membrana celular de cada parede. Isso aumenta ainda mais a área de absorção de cada célula. Então, eu tenho microvilas aumentando a área de absorção de cada célula.
As células das microvilosidades têm microvilas, então eu maximizo a área de absorção de nutrientes para que eu aproveite todos os nutrientes possíveis durante a passagem do alimento pelo trato gastrointestinal. Então, lembrando que a parede do intestino delgado é onde possui as microvilosidades. Isso está relacionado também com o fato da maioria dos nutrientes serem absorvidos pelo intestino delgado. E aí, depois da digestão e da absorção, finalmente aquele alimento que o animal ingeriu está disponível na forma de energia para que ele continue com seu balanço homeostático, né? Suas funções continuem em homeostase para que ele exerça as suas funções vitais e atividades diárias. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que tenha dado para vocês terem uma ideia geral de como um vertebrado faz a digestão e a absorção dos nutrientes. Até a próxima!